E chegamos para mais um vídeo no canal. Dessa vez a gente vai dar dicas para você não passar perrengue aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente anotou tudo aqui para não esquecer de nenhuma dica. E a gente basicamente vai falar das nossas experiências aqui no hotel e algumas recomendações aqui na cidade do Rio para vocês. Então vamos começar falando dos hotéis. Primeiro vamos falar da nossa experiência no Windsor Guanabara. O que você achou? O Windsor Guanabara, ele fica numa localização bem legal no centro do Rio. Então, para você que quer explorar essa parte mais cultural, de museu, de passeio de barco aqui, fica pertinho da Praça 15, onde tem a saída da barca. Enfim, tem alguns passeios mais nesse estilo. E também para quem quer ir para a Zona Sul, para as praias, tem uma localização bem legal, bem estratégica. E você também encontra preços ali mais acessíveis. No geral, achei bem legal, né? A experiência no centro da cidade é uma localização boa. Só você ter um ponto de atenção mesmo de noite, porque de noite o centro fica mais vazio, porque o grande movimento da cidade são os centros comerciais, então à noite já cai esse movimento, então é bom você ter um pouquinho de atenção, não dá muita bobeira à noite, dê preferências para pegar carro de aplicativo, só se o hotel for muito, muito perto mesmo do metrô, você vai de metrô, mas fica aí um pouco ligado nesses horários que fica realmente mais deserto. Minha experiência aqui no Windsor da Guanabara eu também gostei, mas pra mim ficou faltando algumas coisas que a gente já viu em outros hotéis da rede, né? Tipo, no café da manhã não tinha cream cheese, não tinha tapioca. No Windsor do Leme, né, que a gente já ficou também, já tinha essas coisas. Porém, a diária aqui no Windsor da Guanabara também é mais baixa do que das unidades do Windsor da Zona Sul. Então, esses são os pontos que você tem que ponderar aí, né, na hora de escolher seu hotel. Como a Gabi falou, a localização dele é boa. Ele fica próximo ao metrô, mas de noite realmente é melhor vir de Uber, porque o Uber já vai te deixar na porta do hotel, né? Você não vai ter que sair andando e tal. Esse hotel, ele é próximo a muitas opções de restaurante aqui no centro. Se você estiver hospedado durante a semana, que não vai faltar restaurante. Tanto restaurantes mais locais, com comida brasileira mesmo, self-service, o próprio restaurante do Windsor. Além disso, tem redes internacionais aqui em volta, tem KFC, tem McDonald's, tudo isso. Então não vai faltar opção gastronômica para você. Se você estiver no Windsor da Guanabara no fim de semana, aí já muda um pouquinho de cenário. Porque no fim de semana os restaurantes do centro do Rio, a maioria deles está fechado, né? Porque a maioria é para atender o pessoal que trabalha aqui no centro. Porém, existe boa parte também de restaurantes abertos. Só que esses restaurantes que ficam abertos no fim de semana, eles já têm uma pegada um pouco mais turística. Tipo Casa do Oriente, os restaurantes mais nessa pegada, assim. Tem outras opções, tipo cafés, mas no geral, restaurantes, o foco no centro do Rio é dia de semana. No fim de semana você vai ter que se deslocar um pouco mais para conseguir ter um restaurante legal, principalmente no domingo. E um outro hotel que a gente já ficou no centro do Rio também foi o Vila Galé, né? Isso. O Vila Galé fica ali no bairro de Fátima, ele fica bem próximo à Lapa. A gente acaba não mostrando a Lapa aqui no canal muito, mas porque ela não é muito nossa vibe. Mas é uma ótima opção se você quiser uma vida mais noturna aqui no centro do Rio. O centro do Rio, de maneira geral, se você tiver que se deslocar até lá, a gente não recomenda, a não ser que você use o Uber, né? Mas se você estiver hospedado no Vila Galé, ele é bem próximo à Lapa, bem próximo mesmo. É praticamente na rua da Lapa, só você continuar andando ali. E aí é mais fácil de você chegar nessa parte. Se você curtir muito baladinha, barzinho, à noite é uma boa opção. Eu também senti uma certa diferença do Vila Galé para outros hotéis que a gente já ficou. O Vila Galé, ele tem uma pegada um pouco mais requintada, né? Um pouco. No geral, esses hotéis, tanto o Windsor quanto eu sinto em relação à alimentação, por exemplo, um padrão. Tem algumas diferenças ali, como o Gabriel falou, da tapioca, mas é mais para quem tem alguma preferência bem específica, mas tipo suco é natural, segue um padrão ali. Legal, não? Sim. O Vila Galé tem um piscinão, ele é num casarão histórico, ele tem alguns diferenciais que não necessariamente vão ser importantes para você, se você quiser turistar. Ele é bem bonito. Assim, a parte interna dele é bem legal, a parte que fica a piscina. É bem legal mesmo. Sim. Só que o bairro também é a mesma questão. Na verdade, eu acho ele até mais deserto do que a região que fica o Windsor Guanabara. Ele fica numa região
por ser ali perto da Lapa mesmo, é uma região que eu diria até que você tem que ficar até mais atento, porque é mais distante do metrô. O metrô não era um pouco distante de lá? O metrô é um pouco distante. Mas assim, esse ponto de atenção é mais no horário da noite. De dia o centro ele é bem movimentado, mas no horário da noite realmente fica mais deserto. Então, essa atenção, e nessa região ainda mais do que a região do Windsor da Guanabara, porque o Windsor da Guanabara ele fica bem na Presidente Vargas, que é a rua principal aqui do centro da cidade, então é mais tranquilo. Sim. Esse bairro onde fica o Vila Galé, que é o bairro de Fátima, ele é um bairro mais residencial aqui do centro do Rio. Muita gente, inclusive do próprio Rio de Janeiro, não sabe que existe essa parte do centro do Rio, que é mais residencial. Então, de dia, ele fica pipocando de vida, feira, moradores passando, mas de noite realmente tem esse ponto aí de atenção. Aí a gente entra nas opções da região da Zona Sul. Sim. Que aí é pra galera que já quer ficar ali, ó, coladinho com a praia. Você não precisa nem pegar nenhum meio de transporte, é você atravessar, é você andar algumas quadras e já tá na praia. Sim. Então a gente tem algumas experiências de hotéis lá bem legais, amor. Sim. A primeira que a gente vai falar é o Américas Benidorm, que é uma opção que pode ser mais barata, dependendo da época do ano que você encontre. Porém, talvez ele não valha tanto a pena. Se você for um pouco mais exigente, as instalações dele são corretas, o atendimento é correto, porém, o café da manhã já deixa um pouquinho a desejar. Ele é dos hotéis que a gente já ficou, ele é o que tem o café mais fraco, né? Aquele ponto mesmo que eu falei, por exemplo, o suco lá, já não era um suco natural, mas era um hotel confortável, limpo também, Sim. Organizado, mas tinha esses pequenos detalhes que deixavam um pouco a desejar. Perto da praia também, Sim, bem perto uma rua da praia. ali bem movimentada, perto de lanchonetes. Eu lembro que a gente até desceu, comprou um suco, enfim, Sim. era uma localização bem legal mesmo, mas alguns detalhes que poderiam ser melhores. Ele é uma boa opção se você estiver viajando com orçamento mais curto. Porém, tem um forte concorrente nesse quesito ali na Zona Sul, que a gente até prefere um pouco do que o Américas Benidorm, que é o Ibis do Posto 5, né? Isso. Ele já é uma rede, é a rede Ibis, né? Ele já tem ali um certo padrão de atendimento, de instalações. Se você já ficou no Ibis, você sabe que, no geral, as instalações são praticamente iguais em qualquer Ibis do Brasil que você fique, né? Na verdade, a nossa história com o Ibis, né, vai além até aqui da Zona Sul, porque a gente gosta muito de ficar na rede Accor, né? Porque ela segue um padrão, independente do Rio de Janeiro, a gente já ficou em algumas outras unidades, não foi? São Paulo. E seguir um padrão, o quarto. Você já sabe o que esperar, não é aquela surpresa quando você chega no hotel. Inclusive, até para viagem internacional, a gente prefere até mesmo essa rede, inclusive, ó, rede Accor. Notem a gente, que a gente tá sempre ficando nos hotéis de vocês, porque realmente tem um custo-benefício que vale a pena pro que oferece e é um padrão mesmo, um padrão de qualidade. No geral, essas redes maiores são bem confiáveis. Por exemplo, a rede Accor, como a Gabi falou, que é a Ibis, Mercury, Novotel. A própria rede Windsor também é bem confiável, segue um padrão ali bem regular. O Hilton a gente só ficou em uma unidade, então não dá pra gente opinar ainda. Uhum. Mas também foi legal. E geralmente os hotéis da rede Accor têm um custo-benefício ali que muitas vezes superam das outras redes. Mas uma outra opção que a gente já ficou também, lá na região da Zona Sul, foi o Windsor Leme, que até falei do café da manhã, né, comparado ao Windsor da Guanabara. Ele também segue um padrão, o conforto do hotel é o mesmo, o atendimento é ótimo, as instalações no geral são ótimas, só que de lá tem o diferencial de ser em frente à praia. O Windsor Leme, ele realmente é em frente à praia, você desce para tomar o café da manhã, você senta ali nas mesas que dão de frente para a praia do Leme. E o café da manhã é um pouquinho mais... tem um pouquinho mais de itens. Por exemplo, tem ali a estação da tapioca, né? Uhum. Tem tinha cream cheese, essas coisas, né? É um pouquinho mais requintado. Mas, no geral, é igual. A cama é da mesma qualidade, a cama é ótima, o hotel é limpo, o atendimento é bom. Mas, para mim, o maior diferencial mesmo é a parte de cima da piscina. Porque lá eles têm uma piscina com vista, assim... privilegiada mesmo pra praia. Eu acho que tem, se eu não me engano, tem até uma borda infinita, né, amor? Acho que tem. Fica, assim, sensacional o visto lá de cima. É um rooftop, né, que eles têm lá. Então, você pode usar essa área pra beber uns drinks de noite. No entardecer também, ó, fica lindo demais. Sim, o rooftop era muito top mesmo. Tinha até esquecido dele, mas era muito legal. E uma outra opção que a gente já ficou lá na Zona Sul também, o Hilton. O Hilton, ele já é um hotel que é considerado um padrão um pouco mais alto. E, consequentemente, o valor dele também é um pouco mais alto do que Ibis, Mercury e Windsor. Porém, ele tem também uma qualidade muito boa, café da manhã top,
Ele também tem uma piscina no rooftop. Ele também fica em frente à praia de Copacabana. Ele é bem próximo, inclusive, do Windsor Leme. No geral, os hotéis de redes grandes da Zona Sul ficam todos ali na orla, né? A maioria deles. O Hilton também, legal. Se eu não me engano, ele tinha... ele tinha piscina e tinha duas piscinas, é verdade. Uma com essa proposta, eu acho, quase de borda infinita, ou... No terraço, né? No rooftop. E uma um pouco mais abaixo também, que eu acho que era climatizada, não era? Uma das duas era climatizada, não lembro qual também. E o legal do Hilton também é que ele tem a opção de restaurante. Sim. E a gente, inclusive, jantamos lá. Eles tinham uma proposta de Dia dos Namorados. E aí era um menu diferenciado. Então é até legal. Fica aí de dica. Aqui nos hotéis do Rio, principalmente se você vier assim em data comemorativa, como Dia dos Namorados, Réveillon, eles têm um menu especial, tem uma programação especial. E aí vale a pena você fazer um contato ali para ver as ofertas, como é que estão os pacotes. Então a gente teve a oportunidade de conhecer esse pacote de Dia dos Namorados, foi bem legal também. Eles tinham uma programação diferenciada para esse dia. Sim. Desses que a gente citou, quase todos tinham academia, com exceção do Ibis do Posto 5 e do Américas. O Américas Benidorm tinha uma salinha, né? De ginástica, que era bem simplesinha, mas tinha. O Ibis não tem, porém na Zona Sul não é um grande problema se você precisar fazer academia. Tem aqueles aparelhos, aquelas estações de calistenia espalhadas pela orla toda. É bem tranquilo de você fazer seu exercício ali. Você pode correr na própria orla, na areia. Então é até bem agradável, né? Em termos de localização, os que têm a localização mais próxima à praia são o Windsor Leme e o Hilton, que ficam em frente à praia. Porém, eles não são os mais próximos do metrô. Na Zona Sul, os mais próximos do metrô são o Américas Benidorm e o Ibis Posto 5. O Ibis Posto 5 é literalmente só você atravessar a rua e você já está no metrô. Nos hotéis do centro, o mais próximo do metrô é o Windsor Guanabara. Isso. O Vila Galé é perto, mas não é tão próximo assim. Você vai andar ali algumas quadras para chegar. Não é nada absurdo, mas tem uma distânciazinha. A gente também ficou no Ibis da Barra. Porém, a Barra da Tijuca é uma região mais afastada aqui do Rio de Janeiro. É uma região agradável, tem praias boas também, só que se você quiser visitar pontos turísticos, se deslocar com transporte público, por exemplo, o metrô, o Ibis tem a vantagem de ser próximo a uma estação de metrô, porém a região da Barra é mais afastada, então talvez não seja a melhor opção para você se hospedar vindo aqui para o Rio de Janeiro. Leve isso em consideração quando você vier. Você provavelmente vai gastar ou mais tempo no transporte público, ou se você usar Uber, você vai pagar valores mais elevados para o seu deslocamento. Até pegar mais engarrafamento, porque ele é bem mais distante dos principais pontos turísticos, né? Como Cristo Redentor, Pão de Açúcar, que são clássicos aqui para quem está vindo para o Rio de Janeiro, principalmente pela primeira vez. Sim. Em termos de proximidade dos pontos turísticos, não faz muita diferença se você fica no centro ou na Zona Sul, ali na área do Leme Copacabana. Se você se deslocar de Uber, os valores vão ser praticamente iguais. Se você se deslocar de transporte público, também não vai fazer muita diferença. Em termos de tempo de deslocamento, o valor vai ser o mesmo. Você vai entrar no metrô e vai se deslocar. Mas de tempo não vai fazer muita diferença. Agora, se você quer uma dica-chave mesmo de onde ficar no Rio, das regiões, vai na Zona Sul ou na região central. Acho que é sucesso, principalmente para quem nunca conheceu a cidade do Rio de Janeiro e quer explorar os principais locais, quer passeio, quer boa localização, ficar perto da praia. Então, é região central e a Zona Sul. A região central você consegue algumas ofertas aí mais em conta. Zona Sul um pouquinho mais elevado, depende da época, mas você já tá ali coladinho com a praia. Existem diversas outras opções de hotéis menores aqui no Rio, tá, galera? A gente tá recomendando esses porque são redes que seguem um padrão que tem um custo-benefício muito bom. Mas se você for mochileiro, se você quiser um valor bem baixo mesmo, você até encontra. A gente não recomenda muitos desses por causa do padrão que eles oferecem, mas se for a sua opção, venha pro Rio de Janeiro, aproveite a cidade, porque é muito bom. Não, e além disso, esses hotéis que a gente acabou de compartilhar aqui com vocês foram nossas experiências. Sim. Foram uns hotéis que a gente já foi, já realmente conheceu e viu como era de pertinho mesmo os serviços oferecidos. Então, se você também tiver até uma outra sugestão de hotel que você já ficou, já deixa aqui nos comentários. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente vai lá conhecer e compartilha aqui com vocês também a nossa experiência. Sim, e todos esses hotéis que a gente citou, então tem o link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar que vai direto para fazer sua reserva deles. Então é isso, um beijo e até a próxima. Continue acompanhando aqui que em breve tem mais viagens.